beleza? Somos aqui do explicador virtual. Nós vamos continuar nossa aula de matemática. E o assunto agora vai ser regra de 3 composta. Bom, a gente viu regra de 3 simples, ou simplesmente regra de 3, quando nós temos o quê? 4 valores, sendo 3 conhecidos e 1 desconhecido. Então, aquela velha história. Um refrigerante, eu pago R$5. 2 refrigerantes, eu pago X. Então, eu tenho 3 valores conhecidos, 1 desconhecidos, e eles variam proporcionalmente. Então, o que a gente faria aqui? Multiplicaria cruzado, resolveria, daria R$10. Óbvio, hein? 2 refrigerantes. Vimos também aquele caso de ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E a gente viu como trabalhava com isso quando a gente tinha 3 valores e 1 desconhecido. Bom, a regra de 3 composta, teremos mais valores para interpretarmos, porém a conta será similar. Então, na regra de 3 simples, a gente tem o quê? 3 valores conhecidos e 1 desconhecido. A gente trabalha com eles, ou multiplica cruzado, ou multiplica direto, depende de como for o caso. Na regra de 3 composta, a gente pode ter mais valores, gente. Pode ter quantos valores forem necessários e quantos valores tivermos no exercício. E vamos ter um desconhecido para a gente trabalhar em cima dele. Exemplo, se 6 impressoras iguais imprimem 100 papéis em 6 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras imprimiriam 500 desses papéis? Então, eu tenho 6 impressoras, eu tenho a quantidade de papéis e a quantidade de tempo. Então, eu tenho 3 coisas variando. O número de impressoras diminuiu. O número de papéis aumentou. E eu quero saber quanto tempo que eu vou levar para imprimir isso aqui tudo. Então, é diferente do primeiro que a gente viu, na regra de 3 simples, que eu teria, sei lá, eu tenho 6 impressoras e imprimo 100 papéis. Então, 3 impressoras imprimiriam X, esse tipo de conta. Agora não, um pouco mais complexo. Nesse exemplo, temos 3 objetos para observarmos: o número de impressoras, o número de papéis e o tempo que é necessário. Vamos montar uma tabela com esses valores. Então tá aqui, gente. Vou falar já dessas setinhas aqui. Então é o seguinte: número de impressora, número de papéis e tempo. Então botei aqui o número de impressoras. Quando eu tenho 6 impressoras, eu imprimo 100 papéis em quanto tempo? Em 3 minutos. Quando eu tenho 3 impressoras, eu imprimo 500 papéis em X minutos. Não sei quanto tempo. Então vamos ver o seguinte. Notem que o número de impressoras diminui enquanto o número de papéis aumenta. Logo, o tempo também irá aumentar. Então é o seguinte, gente. Eu diminuí o número de impressoras. Ou seja, eu tenho menos impressoras, menos máquinas para trabalhar. E eu vou ter que imprimir bem mais papel agora. Ou seja, eu vou demorar o quê? Mais tempo do que isso daqui. Então, eu diminui o número de impressora, aumentei o número de papéis, vou ter que aumentar o número de tempo também. Então é o seguinte, pessoal. Montamos as frações da seguinte maneira. A fração que queremos será igual ao produto das outras razões, respeitando se é diretamente ou inversamente proporcional. Então vamos pegar o seguinte, essa fração aqui do tempo. 3 sobre x. 3, que é o tempo que eu tinha, dividido por x, que é o tempo que eu quero. Vai ser igual ao produto das outras razões. Então, vou multiplicar as outras razões. Então, 100 sobre 500 vezes 3 sobre 6. Por que eu botei daquela maneira? Por causa do seguinte. Aumentei o número de papéis.
Vou aumentar o número de tempo? Sim, não é? Então vou continuar o quê? 100 sobre 500. Vou manter da mesma forma. Eu sei que aqui, ó, vou aumentar o tempo de acordo com o aumento do número de papéis. Agora, eu diminui o número de impressoras. Vou diminuir o tempo aqui? Não, vou aumentar o tempo, ou seja, isso aqui é inversamente proporcional ao tempo. Quanto menos impressoras, mais tempo eu preciso para trabalhar. Então, se é inversamente proporcional, o que eu faço? Inverto, em vez de ser 6 sobre 3, vai ficar 3 sobre 6. Vou inverter essa fração aqui. Agora eu multiplico e faço a operação aqui. Então, para resolver a regra de 3 composta, pego o que eu quero, coloco ali. Nesse caso, 3 sobre x. Boto lá, igual. Aí vejo cada razão dessas aqui. Número de papel, eu vou botar 100 sobre 500, só se for diretamente proporcional. Então, quanto mais papel eu imprimo, mais tempo eu levo. Ótimo, é diretamente proporcional. Mantenho 100 sobre 500. Vezes, olhei outra coluna. Quanto menos impressoras, mais tempo eu levo. Então, 3 sobre 6. Agora vamos fazer a conta. Multipliquei em cima, multipliquei embaixo. 100 vezes 3, 500 vezes 6. Vai dar 300 e 3.000. 3 sobre x continua a mesma coisa. O que eu faço aqui, gente? Posso cortar aqui. Posso simplificar aqui se preferir. Fazer, em vez de 3 sobre 30, fazer 1 sobre 10. Dividir em cima e embaixo por 3. Não tem problema nenhum. Façam de um jeito que vocês se sintam confortáveis e, o mais importante, que esteja certo. Bom, vamos ver como é que vai ficar. 3 vezes x é igual a 30 vezes 3. Por que isso? Porque eu cortei 2 zeros em cima e embaixo. Sobrou o quê? 3 sobre x igual a 3 sobre 30. Multiplico o quê para resolver isso? Cruzado. Tem duas frações iguais, a gente já viu isso, multiplica cruzado. 3 vezes x, está aqui. 3 vezes 30, está aqui também. Então, 30 vezes 3, 90. 3 está multiplicando, passa para cá, dividindo. 90 dividido por 3, 30 minutos. Então, para imprimir aquela quantidade de papéis com 3 impressoras só, vou levar 30 minutos. Se eu levava 3 minutos com 6 impressoras, imprimindo menos papéis. Então, o mais importante aqui é o seguinte, gente. Há uma regra de 3 também, mesmo não tendo só 3 valores conhecidos, mas a gente vai fazer o quê? Sempre colocar nessa ordem a fração que eu quero e observar as outras se são diretamente ou inversamente proporcionais e multiplicar essas frações. Vamos lá, gente. Exemplo 2. 5 operários fazem 20 casas em 9 meses. Quantos meses serão necessários para 12 operários construírem 12 casas? Então, nesse caso, eu sei, são 5 operários, passei para 12. Não vou entrar no mérito, se os caras não estavam trabalhando bem, se esses 12 operários vão trabalhar mais ou menos, se vão trabalhar mais rápido, menos rápido. Para mim, para o exemplo, eles vão trabalhar da mesma forma. Os 5 ou os 12. Vão trabalhar do mesmo jeito, com o mesmo empenho, no mesmo horário, não estou falando nada de horário nem nada aqui, então, para mim, esses operários trabalham todos da mesma forma. Então, a questão é a seguinte, se 5 fazem 20 casas em 9 meses, 12 vão construir 12 casas em quantos meses? Então, vou montar minha tabelinha aqui. 5 operários fazem 20 casas em 9 meses. Está aqui, número de operários, número de casas e tempo. Tempo que não coloquei, mas a gente sabe que são meses. Então, a resposta final também vou encontrar em meses. Não preciso ficar colocando aqui meses.
eu sei que vai ser meses, então nem preciso colocar. É a mesma coisa quando eu trabalho com dinheiro. Se eu tivesse essas contas aqui, tivesse dinheiro, eu poderia escrever aqui, dinheiro. E no final eu sei que seria em reais a resposta. Então, só cuidado sempre com a unidade, gente. Se eu estou trabalhando com meses aqui, é meses embaixo também a resposta. E na segunda, na linha aqui final, tem o quê? 12 operários fazem 12 casas em quanto tempo? Então a gente vai trabalhar com o seguinte, gente. Vamos observar a fração que a gente quer, 9 sobre x, igual ao quê? A essas duas frações aqui, essas duas razões, multiplicadas. Vamos só ver se a gente vai inverter alguma coisa ou não. Seguinte, 9 sobre x é igual a 20 sobre 12 vezes 12 sobre 5. Vamos ver o seguinte, gente. O número de casas aqui diminuiu. Os 5 operários faziam 20 casas. Agora, esses operários aí vão ter que fazer menos casas. Se eu fizer menos casas, eu demoro menos tempo para fazer, não é? Então, as duas setas estão aqui se acompanhando. Aqui. Só botei a seta só para a gente se firmar nisso, que o tempo está diminuindo, o número de casas está diminuindo, ou seja, eu preciso de menos tempo para fazer. Então são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Quanto menos casa, menos tempo para fazer. Por isso, 20 sobre 12 eu mantenho. Está aqui, 20 sobre 12. Vezes, agora a gente analisa o quê? A nossa variável aqui, que a gente quer, e essa daqui, o número de operários. O número de operários está aumentando, está indo para cima. Vou botar só uma seta para cima para a gente saber que está aumentando. Com mais operários, eu demoro mais tempo ou menos tempo? Com mais gente trabalhando, eu demoro menos tempo. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais operários, menos tempo para fazer a obra. Ou seja, em vez de ficar 5 sobre 12, eu inverto. Vai ficar 12 sobre 5. Já que são grandezas o quê? Inversamente proporcionais, eu inverto ela aqui. Agora sim, o que a gente faz? A conta ali e descobre o x. Bom, gente, está ali 9 sobre x é igual a 20 sobre 12 vezes 12 sobre 5. E aqui ficou 9 sobre x é igual a 20 sobre 5. Mas da onde saiu esse 20 sobre 5 aqui? Porque dessa fração aqui, o que eu posso fazer? 20 vezes 12 sobre 12 vezes 5. Ficaria assim montando uma fração só. Eu tenho 12 em cima e 12 embaixo. O que eu faço? Corto, ou seja, sobra 20 sobre 5. Posso cortar aqui direto. Vai ficar o quê? 20 sobre 5. Igual a 9 sobre x. Agora, como é que a gente vai fazer, gente? Frações com igualdade aqui, a gente multiplica cruzado. 20 vezes x é igual a 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45. 20 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, x é igual a 2,25 meses. Ou seja, demora um pouquinho mais de 2 meses para fazer essa quantidade de casas aí, esses 12 operários. O que a gente pode ver também é o seguinte, aqui 20 sobre 5 dá 4. Se eu dividir 20 por 5 dá 4. Ou seja, eu poderia fazer essa expressão aqui, ó. Botar 1, porque 4 é inteiro, eu posso botar sobre 1. Multiplico cruzado, 4x, 9. Vou passar para lá dividindo, vai dar a mesmíssima coisa, gente. Então, achou uma fração aqui que dá para dividir? Quer dividir agora? Pode dividir, sem problema nenhum. Quer multiplicar cruzado? Fala, não tenho muita certeza disso. Multiplica cruzado também, sem problema nenhum, que dá
o mesmo resultado, é só fazer a continha certa que encontra o valor. Bom, galera, vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima aula.